aí, meu povo, seguinte, hoje eu vou estar falando um pouquinho aí do mundo do fisiculturismo, né? Principalmente aí para quem se aplicou, conseguiu resultados e principalmente no mundo fitness, sabe? Eu tive experiências que na época foram bem proveitosas, sabe? E consegui colocar um shape legal, um shape decente aí, como eu falei em outros vídeos. Mas o assunto agora é um pouco mais sério, sabe? Trata um pouquinho sobre a parte psicológica. O cara tá preparado com isso daqui, não só com isso. Porque a parte psicológica é a parte mais importante. Embora muitos acreditem que seja só estética, mas não é. Não é só estética. Se você tiver com o lado psicológico abalado, não tem como. Nada vai pra frente. Nada. Então, assim, família, o que eu posso estar dizendo aqui do vídeo que eu vou estar soltando aqui para relatar um pouquinho do que anda acontecendo. Alguns caras que da época que eu acompanhava, hoje em dia tá tudo com problemas muito sérios, sabe? Seja que tenha caído em algum vício, seja que tenha entrado em alguma dependência de esteroides. E isso atrapalha muito, sabe? Porque esses caras que a gente vê que atingem um patamar muito alto, eles acabam se jogando, literalmente, na noitada, na balada. Muitas vezes acaba se jogando em coisas que levam para o fundo do poço, né? E acima de tudo isso vem a pressão da questão da rede social. Isso influencia muito também. Então, assim, eu falo para vocês o seguinte: todo mundo que iniciar e que gosta dessa área, principalmente de se aplicar, de ter um corpo legal, um shape estético, ou trabalhar com a questão de suplementação ou tudo mais, todo cuidado é pouco, família. Todo cuidado é pouco porque na questão psicológica não tem suplemento, não tem esteroide que dê solução, sabe? Então, o que eu tô passando para vocês aqui é o seguinte, um pouco da minha experiência, o que eu peguei na época, e eu posso dizer abertamente para qualquer um que queira conversar comigo, esteroides não é a solução. Não é, porque é uma coisa que vicia, é uma coisa que torna você dependente, e quando menos você esperar, você tá fazendo de tudo para poder manter o shape, tá se entupindo de veneno. E esse não é o caminho. Então, assim, eu tinha passado em outra oportunidade, 3 passos para a pessoa conseguir colocar um shape. E em nenhuma delas você vai ouvir falar de anabolizantes. Não, não tem. A solução é essa que eu falei, nos 3 passos: treino, descanso e alimentação, junto com a suplementação. 3 coisas. Então, assim, eu vou estar passando aqui para vocês um pouco de alguns caras que eu na época acompanhava. Um deles é o Conor Murphy, tá até com problema psicológico. O cara tá muito abalado, pirou completamente. Tem também o John Skywalker, que vai estar mostrando, um que eu acompanhava muito, com shape muito estético, porém também se perdeu nessa daí. Hoje em dia tá dependendo de remédios para poder recuperar a saúde, porque abusou dos venenos, né? Vamos dizer assim, né? E as baladas, pressão de redes sociais, o cara tá querendo sempre se manter em alta no YouTube. Isso tudo influencia muito, sabe? E outra coisa também, eu vou estar deixando minha opinião final aí. Esse vídeo vai estar um pouco resumido aí a respeito de tudo que se passou aí com esses caras. E é isso daí, família, é o que eu falei. Não ter aquele espírito de luta que quer vencer a qualquer custo. Mesmo que seja com desonestidade, mesmo que seja trapaceando. Não, trabalhe honestamente. Tudo na vida é assim. Se você trabalhar honestamente, você não tem por que ser cobrado. Jamais. Então é o seguinte, eu vou soltar o vídeo aqui um pouquinho, vai estar relatando a respeito desses caras aí que eu falei. Galera, algo sombrio está acontecendo no mundo da estética. Conor Murphy perdeu o contato com a realidade e foi declarado clinicamente insano. Callum Von Moger pulou de uma janela e quase perdeu a vida. E agora, John Skywalker, um homem que tinha tudo: a aparência, a fama, o corpo perfeito. Mas como os outros, ele deixou a tentação destruir sua vida, seu corpo perdido, sua saúde falhando, sua mente no limite. Hoje você vai conhecer a trágica história de um garoto que tentou ser o Ziz
2.0 e sofreu sérias consequências. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, porque aqui trazemos várias histórias toda semana para você refletir sobre tudo. John nunca foi apenas mais um influencer fitness. Para muitos jovens, ele era quase um personagem mitológico, com proporções que lembravam heróis de mangá. Seu olhar frio, sempre acompanhado de cigarros ou frases ousadas, criava uma aura de mistério. Nos fóruns da época, o nome Skywalker se espalhou como um sinônimo de estética extrema, quase sobre-humana. Mas a verdade é que por trás desse mito havia um garoto perdido, tentando preencher um vazio emocional enorme. A comparação com Ziz não era só inspiração, era uma obsessão. Pra quem não tá entendendo aí, família, que não tá habituado ao mundo fitness, Ziz foi um cara que nessa questão assim da estética, pra quem vai pra musculação, quem pratica até o fisiculturismo, embora ele não tenha subido aos palcos, é um cara que mostrou um shape estético, um shape que é bonito aos olhos, sabe? Você trabalhar ele tem um destaque não por volume, não por grandeza do shape ou do bíceps ou do tríceps, mas tem uma definição, sabe? O ABS trabalhado, tudo no geral. Então assim, o Ziz foi um cara que mudou muito esse conceito, tinha um shape estético, porém ele veio a falecer por conta dos abusos, né? Ele era um cara muito novo quando iniciou nesse mundo fitness e acabou exagerando aí em algumas coisas, né? Digamos que balada, bebida, alguns veneninho, né? Vamos dizer assim, né? E outras coisas mais acabaram sucumbindo aí, né? Acabaram levando a vida do rapaz aí, novo, 20 e poucos anos. E isso daí é uma grande lição, sabe? Eu mesmo posso falar porque quando eu comecei a treinar eu assistia muitos vídeos do Ziz. E pra mim, embora ele não fosse um cara que seria um exemplo da questão de vida, né? O estilo de vida que você tá levando de modo elevado, exagerado, sabe? Sem limites. É uma coisa que acaba mexendo muito, né? E eu acho que todo mundo que começa a trabalhar, principalmente na parte da musculação, tem que aprender isso, né? Tudo tem limite na vida, né? John queria ser o sucessor, queria carregar a coroa do deus da estética, mas o preço cobrado por essa busca era muito mais alto do que ele imaginava. John Skywalker cresceu em Otan, uma cidade bem distante na China, na borda do deserto de Taklamakan. A vida lá era quieta, seca, distante do mundo moderno. Quando John foi para os Estados Unidos, ele tinha cerca de 16 anos. Media 1,93 m de altura, mas pesava apenas 51 quilos. Inseguro com seu corpo, ele pisou numa academia pela primeira vez. Durante uma viagem escolar ao Paquistão, John foi apresentado aos esteroides. Com cada agulha, cada dose, as mudanças vieram. Ele dizia: sem peito, sem sexo, baby. Ele ganhou mais de 24 quilos de músculo, indo de 66 quilos para mais de 90 quilos com esteroides. Ele dizia: eu não pegava ninguém magrelo, bro. Agora já transei com umas centenas de garotas. Sua evolução física parecia absurda. Em apenas alguns anos, John deixou de ser um garoto magro e inseguro para se tornar uma figura esculpida, capaz de chamar atenção em qualquer lugar. Ele mesmo dizia que a transformação era seu passaporte para viver. Ao chegar nos Estados Unidos, mergulhou de cabeça no estilo americano de treinar pesado, mas também de se expor nas redes. A academia virou o templo que o moldou, mas também a prisão onde sua vaidade começou a dominá-lo. O mais impressionante era sua velocidade de ganho, algo que chamava a atenção de médicos
e colegas, já que seu corpo parecia responder como se fosse dopado por deuses. Essa ascensão meteórica o levou rapidamente a ser notado por comunidades online. Lembrando também, família, John Skywalker conseguiu esses resultados porque ele tem uma genética muito boa, sabe? Embora agora ele não tenha mais o shape, ele acabou passando por uns problemas de saúde aí, conforme eu vou estar passando no vídeo aí. Mas o recado é esse, ó, todo cuidado é pouco, sempre impor um limite, em tudo na vida isso é necessário. E trabalhar sempre com consciência, sabe? Trabalhar bem a parte psicológica, porque, cara, esse daqui é um maior exemplo do que acontece quando você não impõe limites pro seu próprio corpo e pra sua mente. Onde seus vídeos e fotos explodiam em visualizações. Ele foi muito influenciado pelo Ziz, o deus da estética naquela época. Ele dizia: vou buscar uma vida mais estética, uma vida melhor. Copiou seu estilo, mentalidade, toda a sua vibe. Mas John tinha algo extra, sua altura, proporções, visual. Começou a parecer um personagem de anime ganhando vida. Começou postando vídeos e fotos. E as pessoas se apaixonaram por sua imagem. Começou nas redes sociais aos 18, 19 anos, fumando cigarro, erva, falando abertamente sobre esteroides. Em pouco tempo se tornou um marco na cena fitness, seguindo os passos de Jeff Side e Davi Leite. Ziz representava uma filosofia de vida onde estética e diversão eram quase religiões. E John acreditava que poderia ser seu sucessor espiritual. Ele não queria apenas músculos, queria criar uma persona lendária. Sua estatura e sua presença faziam dele um Ziz versão 2.0, como ele mesmo dizia. Nos vídeos aparecia com frases provocativas, sempre sorrindo, como se a vida fosse uma eterna festa. Mas a idolatria a Ziz também o levou para os mesmos excessos. Drogas, ego inflado, noites intermináveis. Para seus fãs, ele era inspiração. Para seus críticos, era um acidente prestes a acontecer. Essa dualidade foi moldando sua imagem de anti-herói da estética, alguém que desafiava padrões e quebrava tabus. Ele era um símbolo do lifestyle estético. Treinar pesado, festejar pesado, parecer divino. Ele dizia: a vida às vezes é só sobre se divertir. Acho que as pessoas levam muito a sério. Seu Instagram explodiu. As pessoas queriam ser como ele, viver como ele. Mas por trás das fotos perfeitas e corpo definido, ninguém via o que esse lifestyle estava realmente fazendo. Então, isso daí tá levando ele pro fundo do poço porque não tinha limites, ó. O cara literalmente passou a usar todo tipo de esteroide, não se preocupou em se cuidar, deixava de lado todo tipo de princípio para poder se cuidar. E infelizmente o preço foi alto, né? O preço foi alto, a saúde dele tá bem debilitada. Isso daqui já vai ser um pouquinho do finalzinho do que aconteceu com ele. Pra quem conheceu ele no total aí, sabe que foi bem complicado pra ele, né? Bem complicado mesmo. Apenas a 15%. Postou algumas atualizações tentando se manter positivo, mas piorou. Seus pés e tornozelos estavam inchados. O diagnóstico? Insuficiência cardíaca congestiva. Ele postou nas redes dizendo: para aqueles perguntando se estou melhor, se me recuperei, olhem isso. Isso fica vindo e indo. Pés grandes, cerca de 4 a 7 quilos de retenção de líquido. Meus músculos, bro, perdi meu físico. Esse foi o momento em que a tragédia atingiu o ápice. O coração de John estava literalmente falhando, resultado de anos de abuso desenfreado. Ele tentou demonstrar força, mas o corpo não respondia mais. Nos vídeos do hospital, os fãs viram um homem irreconhecível. Inchaço,
fraqueza, respiração curta. A realidade era cruel. John já não era mais o deus estético, mas apenas mais uma vítima, no mesmo caminho que destruiu tantas outras lendas. A insuficiência cardíaca o obrigou a encarar a verdade. Não importa o quanto ele tivesse conquistado no físico, a vida agora dependia de remédios e cuidados médicos diários. John voltou com um vídeo inchado, fraco, perdeu todos os ganhos, mas isso não era mais o que importava. A insuficiência cardíaca tem uma verdade assustadora. 50% das pessoas diagnosticadas sobrevivem apenas 5 anos. A verdade é que caras como Ziz, Calum, Connor, John, eles tinham tanto potencial, mas as drogas, a pressão, a fama, lentamente esmagaram todos eles. Hoje, John ainda está vivo. Está tomando medicação, se curando, tentando se manter positivo. Mas sua vida nunca mais será a mesma. Provavelmente precisará de remédios pelo resto da vida. A história de John Skywalker é mais do que um drama pessoal. É um alerta para todos que pensam que o corpo perfeito vale qualquer preço. O shape some, os músculos desaparecem, mas as cicatrizes internas ficam para sempre. Muitos ainda romantizam o lifestyle estético, mas John... É o que eu falo, ó, tá vendo? Esteroide. É nisso que dá, ó. Se você treinar natural, não acontece isso. Alimentação, suplementação. Agora você pegar, se tacar de esteroide, dá nisso daqui, ó. Infelizmente, o rapaz agora com 31 anos não tem condição de fazer mais nada. Agora aguardar pra ver, né? Porque até então disseram que ele tá vivo, tá com saúde, né? Tá se recuperando, tomando os medicamentos. Mas aguardar porque aquilo que era, na visão dele, o certo a fazer, que era se encher de anabolizante, acabou trazendo um problema sem precedentes, né? Infelizmente, finalizar o vídeo aqui. Mostrou o lado cru, o fim da linha. Seu colapso deixou claro que vaidade sem limites pode custar o bem mais precioso, a vida. Ele sobrevive, mas carrega diariamente o peso de suas escolhas. Talvez essa seja a verdadeira lição. A estética pode impressionar por alguns anos, mas a saúde é o que define se você vai ter história para contar. John ainda respira, mas é um sobrevivente, não mais um ícone. E se essa história te fez refletir, já deixa o like monstro, se inscreve no canal e ativa. Quem quiser seguir o canal dele, pode estar seguindo, que ele tem bastante dica a respeito disso, porque ele também faz musculação. Mas o assunto aqui é o seguinte: esteroide não é o caminho não, ó. Você treinar, você se alimentar e descansar, você consegue resultado. Agora tomar esteroide, o resultado é esse daqui. Então, o que eu tô dizendo pra vocês é o seguinte: eu tinha mencionado isso no último vídeo. Todo mundo que for trabalhar com isso, seguir esses 3 passos: treino, descanso e alimentação. Não vai com esse negócio de que esteroide é mais rápido, porque não funciona não, o problema é grande. Então, isso daqui é um pouco do que aconteceu. Algumas figuras importantes dos Estados Unidos, principalmente o Calum Von Morgan, que acabou enlouquecendo, aí se jogou de um prédio, quase morreu. A parte psicológica, você trabalhar bem, não se iludir com esses negócios, deixar de lado todo tipo de vaidade acreditando que dá para ganhar músculo de forma fácil e trabalhar da forma correta. É isso que tem que ser feito. O vídeo é esse, deixa seu like, se inscreve, até a próxima.